Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da House Express, mais um Biblioteca Submersa. E hoje é um especial, né? A gente está terminando a nossa campanha Mitologia Noturna. Vou falar um pouco de um autor que apareceu nela posteriormente, não está desde o início, mas é um autor muito importante e esperamos voltar a ele várias vezes este ano em outros projetos, em outros formatos. No momento, né, para o projeto Mitologia Noturna vai ser um e-book, o Neo Samizdat, né, que nós produzimos agora em todas as campanhas, e-book gratuito para todos os apoiadores se a gente alcançar uma meta, que seria um pouco mais da metade, um pouco mais de 75%, 80%, na última foi 98%. Esperamos igualar ou até passar isso, né? 100% seria o ideal, mas é difícil. Mas se a gente chegar aí nos 88, 80%, quem sabe, né? A gente já faz os dois e-books para todo mundo. Então é o Eric Stenbock, a gente vai falar desta obra aqui, que é as obras completas dele, né? Foi um trabalho bastante meticuloso e bastante, acho que, difícil, da parte de David Tibet, que é vocalista e faz tudo da banda de neofolk Current 93. Mas antes, né, como eu falei, a gente está no final, na reta final do nosso projeto Mitologia Noturna. Queria pedir muito para quem pudesse, quem tivesse, realmente quem pudesse, enfim, tivesse disponibilidade, apoiar o projeto. Temos aí para ganhar, inclusive, o e-book do Stenbock. Se a gente alcançar uma porcentagem boa, qualquer auxílio vai ganhar, né? Então, se a pessoa apoiou para conseguir a concertina, que é o mínimo, abaixo de R$ 30, se não me engano, mas é um valor bem baixo, ou os mais completos, não vai fazer diferença. Você vai receber o e-book, todo mundo que participar e apoiar, né? Mas então voltemos, né? Eu me lembro que no último episódio, o penúltimo, eu falei um pouco do decadentismo inglês, que era muito peculiar, porque ele foi derrotado pelo moralismo. O decadentismo, ele é uma espécie de... Na verdade, não é uma espécie, ele é uma configuração das vanguardas europeias, assim, a primeira de todas, né? E está sendo redescoberto por autores que retomam alguns princípios, como os neodecadentistas, né? O Tasso no Brasil, Justin Ives, Damian Murphy, vários que a gente lança aqui na Rafos, né? No mundo, na Europa, Estados Unidos, Japão. Então o decadentismo está sendo muito debatido. Algumas noções do decadentismo também estão sendo, digamos assim, reavaliadas. E a persistência, né, dessa vanguarda, porque como o surrealismo, ela persistiu. Inclusive, existem ressonâncias do decadentismo no Nouveau Roman, do Robbe-Grillet, por exemplo, né? Do Alain Robbe-Grillet, existem essas ressonâncias, né? Essas aproximações possíveis, predomínio da descritividade, esse cinismo, né, que torna digamos assim, a materialização da ficção problemática da concepção. Então parece sempre uma metaficção. Isso já era a base do decadentismo, né? No Brasil, Camilo Prado, um grande, digamos assim, pioneiro na pesquisa, na tradução, na discussão desses autores, né? E essa persistência, como eu disse, né? Eu já até comentei de autores como Valéry ou André Gide, que tinham muita influência decadentista, na França, no caso, e continuaram produzindo até os anos 40, qualquer traço de adesão ao modismo do momento, né, surrealismo, que seja. Na Inglaterra foi diferente. Embora o decadentismo continuasse, persistisse em figuras como Yeats ou Eliot, né, T.S. Eliot, ou mesmo o Ezra Pound, é outro autor, não é inglês, né, mas enfim, ele também tem uma influência bem nítida do decadentismo, digamos assim, estilizado, né? Ele estiliza o decadentismo, o simbolismo e tudo mais. Mas, embora exista essa persistência nessas figuras desses autores assim, absolutamente fundamentais, até mesmo do Joyce, em alguns momentos, né? Principalmente nos contos,
no retrato do artista quando jovem, né? O decadentismo inglês foi varrido do mapa. Mencionei que tudo começou, na verdade, com o processo de Simeon Solomon. Ele foi processado ainda nos anos 1880, né? Na década ali, faltando ainda 20 anos, quase, pouco menos, para o século XX. Mas foi um processo escandaloso, muito semelhante ao do Oscar Wilde, que arrasou com a economia dele, né? do pintor e tal. E o processo Wilde, né, que esse foi célebre no mundo todo e destruiu, né, a possibilidade do decadentismo. Disse até como eles faziam de tudo para se desvencilhar da imagem do Wilde até. O Wilde era maldito na Inglaterra. Então, essas figuras como o Steinbock acabaram tendo uma espécie de, como eu vou dizer assim, de exílio, né, como se você tivesse assim numa outra dimensão, né? Você foi expulso dessa dimensão histórica nossa, que virou a nossa dimensão histórica, para uma outra dimensão histórica onde existem figuras tão excêntricas ou mais quanto você. Esse não foi só o caso do Steinbock. Tem um outro autor muito importante do decadentismo inglês, que é o Barão Corvo, né? Sofreu o mesmo problema, excêntrico demais, né? Um pseudo-catolicismo, uma visão herética de catolicismo, né? Ele nutria, então isso já era considerado meio estranho, no caso do Barão Corvo, né? Então esses autores, eles tiveram um fôlego curto e pouca influência posterior. Então depois desse sobressalto, como eu disse, existia uma subcultura mística, ocultista, e dessa subcultura mística ocultista que foi surgindo autores como o Eliot, o Yeats, né? Eles têm uma certa conexão com a literatura anterior, mas como eu disse, até você evitava um pouco por conta do peso do processo do Wilde, né? E então, mas quem é o Conde Erich Steinbock? Stanislaus Erich Steinbock, né? Um nome bem aristocrático, que tem uma foto dele. Ele era um nobre, né? Ele era um sujeito de ascendência nobre, de uma nobreza da Estônia, propriedades locais, mas ele nasceu na Inglaterra, de fato. E porque, por parte, se não me engano, de mãe, ele era... Não, acho que é de pai. O pai dele era uma espécie de capitão de indústria de Manchester. Então ele nasceu, inclusive, em Manchester, se não me engano. E ele nasceu em 1860, ou seja, nasceu ali bem no início dos decadentismo, né? Ainda quando existia um certo domínio do simbolismo, né? Nasceu num momento histórico bem, assim, primordial para esses desenvolvimentos do decadentismo, simbolismo, né? As grandes obras as grandes obras, né, ainda do decadentismo, por exemplo, ainda não tinham saído, né? E ele então nasce em 1860 e ele morre em 1895, com exatos 35 anos, jovem, muito jovem. E como eu disse, ele teve uma vida muito excêntrica, né? Ele era uma figura única, assim, esse nobre aristocrata, né? Que riquíssimo, né, de certa forma, filho de um capitão de indústria. Ele ia devastando a grana, né, do pai. Ele consumia ópio. Existia um hábito, que é até o nome do livro do De Quincey, né, você comia, você experimentava as drogas, né. Ele consome de um comedor de ópio, né, então você comia a droga. As pessoas já consumiam tabaco, em forma até de rapé e, né, de cachimbo, essas coisas, mas o consumo de estupefacientes parecia ser mais eficaz absorvendo direto, por via oral. Então, era muito comum, né, você beber ou comer a droga pura. E isso causava uma série de problemas de saúde, destruiu a vida de Jean Lanvin, que era um grande decadentista, né, destruiu a vida do René Daumal, né, que a gente lançou recentemente, um outro maldito da literatura, e destruiu um pouco a vida do
do Stenbock, se bem que ele faleceu realmente de cirrose hepática, ele também bebia horrores, né? E tem várias anedotas dessa vida louca e muito excêntrica dele, né? Ele, por exemplo, ele consumia o ópio na forma de pastilhas, como se fosse Mentex, né? E aí ele recebeu um amigo, essa história, aliás, é narrada pelo David Tibet na introdução. Ah, um outro, aliás, é a introdução, que tem um título maravilhoso do David Tibet, que é A Catch of a Ghost, caçada de ou caçar um fantasma, né? Essa introdução tem uma versão resumida disponível de graça na Public Domain Review. Eu vou deixar para vocês, né, para quem lê inglês, que tiver interesse, eu vou deixar esse material do David Tibet, que está de graça na Public Domain Review. Não é o artigo, a introdução, o ensaio, né, que ele faz aqui na introdução completo, mas é bom, é bem escrito e é boa parte da ideia, né? E então ele recebe, segundo a história contada aqui pelo Tibet, ele recebe um amigo, oferece uma dessas pastilhas de ópio que ele tinha ali, sei lá, aos montes na casa dele. Ele não chega a oferecer, mas o amigo encontra, ele vai fazer alguma coisa na casa, vai chamar os criados para preparar alguma coisa, sei lá o quê, e o amigo encontra. E pensando que era, sei lá, uma bala, um alcaçuz, o que seja, ele engole, né, ele consome uma dessas balinhas de ópio do acervo ali do Stenbock, e ele morre, meu amigo. Não sei se é apócrifa essa história, está descrita pelo David Tibet, né, aqui nesse A Catch of a Ghost. Mas é bem por aí mesmo, né? Ele consumia uma quantidade gigantesca de drogas e bebida, e isso que acabou matando ele. Do ponto de vista da carreira literária, é muito curioso, né? Aqui no Tibet tem algumas capas, mas ele lançou um total de 3 livros, na existência toda dele, 3 livros, só. É um escritor que produz 3 livros. E não eram, sabe, calhamaços, assim, montanha mágica, né? Eram livros breves, de 100 páginas no máximo, 80, 40... Então tem até a capa são 2 livros de poesia, vem aqui as capas, né? Esse aqui é o Love, Sleep and Dreams, que é de 1881. Eu tinha 21 anos, né? Nasci em 1860. E 2 anos depois sai o Myrtle, Rue and Cypress. Lindíssimas capas, né? Esse aqui vai ficando mais bonito, mais elaborado, esse mais simples. E pouco tempo depois... em 1800 e... a gente não tem aqui. Ele lançou, tinha algumas coletâneas, né, dele, publicadas por private presses, mas no finalzinho da vida dele, em 1895, 1893, saiu The Shadow of esse aqui é mais um livro de poemas de 1893, Shadow of Death. E em 1894, um ano depois, saiu o último livro dele, porque dali a 5 anos ele faleceria, né? Que é justamente o Studies of Death, Romantic Tales, que são os contos. Como eu falei, não dá 100 páginas, né? Que tem aqui eu já reproduzi no Instagram da Rafus Press, quem quiser conhecer a capa original, até com a lombada, tem uma reprodução, né? De leilões online, esse livro é caríssimo, 7.000 libras, né, a edição original. Tudo em private presses, como é a Rafus hoje em dia, e tudo, assim, pouquíssimas exemplares, pouquíssimos, né? Só que, assim, se você for ver bem, tem bastante coisa, né? De prosa, inclusive, aqui tem... praticamente metade do livro, as prosas vão até a página 250, 243, 240, vai. Então, praticamente metade do livro é só a prosa dele, né? O livro tem 300 e poucas páginas, 307, então 240 é prosa. O restante, 60, é poesia. Então, cadê o resto dessa prosa? Porque não cabia só nenhum livro, que tem, como eu falei, nem 100 páginas. Ela foi sendo publicada solta, então o Tibet, para fazer este livro aqui, que é sensacional,
Tem uma edição capa dura, lindíssima, né? Minha edição é mais barata, mais simples, mas mesmo assim muito bem feita. Essa aqui é a fonte original que ele usou na capa. Eles fizeram uma reprodução dessa fonte, ficou excepcional também. Linda essa fonte. E o que acontece? É publicado pela Strange Attractor, né? Essa editora de Londres que tem um catálogo maravilhoso. E distribuída pelo MIT. O MIT distribui, né? O Massachusetts Institute of Technology. Então, essas publicações, esses outros materiais foram sendo deixados de lado em forma de manuscritos. Como eu falei, o David Tibet teve que fazer um bom... Ele relata um pouco disso nos ensaios, né? Na introdução e nesse ensaio da Public Domain. Ele teve que fazer um trabalho gigantesco de coleta, né? Porque era material solto, na verdade, né? Nunca foi publicado. Então, o Steinbock, ele é esse escritor excêntrico que pouco produziu, né? E é interessante porque isso faz com que ele encarne a ideia de mitologia, né? O Bataille, né, George Bataille, que é mais ou menos o padroeiro da nossa campanha. Padroeiro, eu falo em teoria, né, mas é porque ele desenvolve uma teoria do mito muito próximo do que a gente imagina nesta campanha, num livro que é, na verdade, o Catálogo do Surrealismo de 1947, uma espécie de mega retrospectiva, e pediram para ele fazer um texto. E ele fez um texto. O tema dessa mega retrospectiva era justamente o mito. E ele fala que o mito não existe. E o mito que não existe, digamos, a não existência do mito, é por si só um mito. O mais puro, o mais frio, o mais verdadeiro. E é mais ou menos isso que é a mitologia noturna. A mitologia noturna, ela não é algo palpável no sentido teórico. Vai ser muito difícil fazer uma aplicação desses princípios para definir um gênero, por exemplo, ou definir as características fechadas de uma obra, né? E nem é isso que eu pretendo, e nem é isso que eu gostaria de estimular os nossos leitores, o instinto crítico, né? Dos nossos leitores nessa direção, não, né? Mas, por outro lado, existe essa mitologia, ela de certa forma existe. Ela vai se delineando em torno dessas percepções de realidade, né, como toda mitologia, se sobrepõe à realidade com uma possibilidade explicativa narrativa, né, e não uma possibilidade explicativa matemática, formulaica, axiomática ou qualquer coisa do gênero. Essa possibilidade explicativa, ela leva o leitor para direções que não é exatamente as que ele espera, muitas vezes, mas que revelam muita coisa se ele se deixa levar um pouco. E o nosso amigo Steinbock, ele mais ou menos encarnou isso, não é? Ele se deixou levar a vida toda e ele montou uma obra que é muito peculiar, ela é muito densa de significados, densa de simbologia, né? No e-book a gente vai ter o Verme da Sorte, que é um conto que eu já traduzi do Steinbock, o do Vampiro, que vai estar em estágio de tradução, e o Noturno, que é um poema, né? Um poema em prosa bem breve. E o leitor vai poder perceber que existe uma tensão, né, nesses trabalhos do Steinbock, entre lados, entre possibilidades, digamos assim, não é? É como se fossem dicotomias, mas não exatamente dicotomias, porque é como se essa tensão entre dois polos opostos, princípios opostos, tivesse uma resolução não exatamente numa síntese ou no predomínio de um deles, mas numa espécie de apagamento dos dois lados. É como se os dois lados desaparecessem nesse conflito, né? Isso é muito singular nesse Verme da Sorte, que eu já comentei aqui, que vai estar no livro, e também do Vampiro, né? Porque existe em todos esses contos de Steinbock, os personagens têm uma ascendência milenar, não exatamente milenar, mas eles têm uma relação ou com uma cultura, ou com uma ascendência, né?
que era mais ou menos a relação que o próprio Steinbock tinha. O Steinbock ele era parente até do Immanuel Kant, né? Ele era meio que sobrinho, neto, né? E então o que acontece? Existe essa tensão nas obras dele, né? Entre uma espécie de passado, não exatamente ancestral, mas é um passado que pesa sempre no personagem, né? Que são as realizações. E o personagem está sempre em conflito com essas realizações que já, né, foram, digamos assim, erigidas, e ele tem que meio carregar isso. Ele não pode ir livre, né? Porque essa liberdade em relação a essas relações, ao que foi levantado, ao que foi construído no passado, para você se livrar das amarras disso, é a morte apenas, não é? É um pouco essa ideia. Isso é muito sutil e vai perpassando os contos e materiais que ele escreveu e vai dando uma noção de melancolia muito poderosa e, ao mesmo tempo, uma noção de estranheza muito forte, né? Então, existe, ao mesmo tempo, essa estranheza em relação ao que a gente está lendo, em relação ao que os personagens vão fazer exatamente, o desenvolvimento deles, por assim dizer, porque não é exatamente o desenvolvimento. E existe também essa tensão em relação a essa carga que os personagens carregam do próprio passado deles. Às vezes não é nem do passado deles, às vezes é. Mas às vezes é do passado remoto, né? Às vezes é do passado do pai, dos ancestrais, né? Dos avós, do que seja, do povo em que ele está inserido, não é? É uma discussão interessante, é uma maneira de entender as coisas interessante, porque isso tem justamente a ver com a própria visão, né, do Steinbock como uma espécie de aristocrata decaído. Então ele constrói esse mito do aristocrata decaído e encarna um pouco ele de tal forma que a libertação para ele também foi a morte. Então é um livro sensacional, difícil de achar hoje em dia, né? Tem tudo que o Steinbock escreveu, foi pouco, mas é muito significativo, extraordinário. É um escritor, digamos assim, que tem quando você começa a ler e percebe essas tensões que ele vai estabelecendo com sutileza, com uma certa leveza na trama até, mas ao mesmo tempo com evocações muito melancólicas, às vezes muito sinistras, é impossível você, digamos assim, abandonar como um autor mediano qualquer do período simbolista, né? Ele é muito mais que isso. E, como eu disse, teremos aí 3 materiais dele, se a campanha dá uma engrenadinha. Mas também vamos ver se trazemos mais coisa até o final do ano, né? Baseado aqui nesse material sensacional do David Tibert. Vou deixar o ensaio dele linkado aqui nos comentários não, na descrição. E é isso. Espero que apoiem a campanha para conhecer esses trabalhos, né, extraordinários. Espero que apreciem. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.